E aí, galerinha, aqui é o grupo 1 e nós vamos falar sobre o Teorema de Arquimedes ou o Princípio de Arquimedes. Conta a história que Arquimedes foi solicitado por um rei para verificar se a coroa que ele tinha mandado fazer era ou não de ouro. O rei recebeu uma coroa e rolava boatos que ele havia sido enganado. O rei poderia derreter a coroa e verificar se ela era de ouro ou não. Mas e se ela fosse realmente de ouro? Ele ia chegar pro cara e pedir para ele fazer novamente, ia ficar meio chato para um rei. E então o que ele fez? Ele pediu pro cara mais esperto do reino para verificar se a coroa era de fato ou não de ouro através de experimentos. Foi aí que Arquimedes entrou. Conta a lenda que em um certo banho que ele ia tomar, em uma banheira, ele entrou e notou que quando ele entrava, a água subia. E quando ele saía, a água descia. Logo, a partir dali, viu um jeito de verificar se a coroa era ou não de ouro. Porque quando você imerge algo num fluido, esse fluido desloca. Então, o que ele realmente pensou? Se você pegar um corpo que é mais denso que o líquido, ele vai afundar. E se você pegar um corpo que é menos denso, ele vai flutuar. Mas se ele for muito menos denso, no caso o isopor, ele vai ficar totalmente para fora. E se ele pegar um corpo muito menos denso, que no caso é o isopor, ele vai flutuar tipo bastante, ele vai ficar tipo quase totalmente para cima. E se ele ficar pouco para fora, ele é um pouco menos denso que o líquido. No caso, o gelo. Se você pegar um cubo de gelo e colocar num copo com água, você vai notar que o gelo fica tipo um pouco para fora, não totalmente. E agora, se um corpo tem a mesma densidade que o fluido, ele flutua totalmente imerso. Ele fica no meio, praticamente. Então, o que Arquimedes fez? Ele pegou um corpo de ouro, que ele tinha certeza que era de ouro, e colocou numa banheira. E foi adicionando soluto. Até que esse corpo de ouro boiasse totalmente imerso. Então ele colocou a coroa nesse líquido, que tinha a mesma densidade do ouro. E viu que a coroa afundava. Então ele chegou à conclusão que a coroa não era de ouro totalmente. Infelizmente, o rei de Siracusa foi enganado. E graças a esse roubo, nos levou a uma nova força da mecânica, que é chamada de empuxo hoje, conhecida através do Teorema de Arquimedes ou o Princípio de Arquimedes, na qual agora o meu colega vai falar. Bom, explicando mais um pouco, o Teorema de Arquimedes, também chamado de Princípio de Arquimedes, determinado lei do empuxo, refere-se à grande experiência que o grande físico matemático grego Arquimedes de Sorocata teve. Assim, a partir da gravidade específica, o Teorema de Arquimedes permite calcular o valor da força vertical para cima. Essa força determinada força empuxo, que torna um corpo mais leve no interior de um fluido. Em seu postulado, Arquimedes afirma que todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Um exemplo básico para essa explicação é que quando entramos em uma piscina, sentimos o nosso corpo mais leve do que estando fora. Nisso é a força para essa explicação, a força do embucho está sendo aplicada no sentido contrário da força do peso. Por isso, essa explicação de que sentimos que o nosso corpo mais leve dentro da piscina do que estando fora. Agora, para dar mais continuidade, explicando melhor, dando mais exemplo, meu outro colega vai explicar passo a passo. Uma curiosidade sobre o que o Marcos falou é o Mar Morto, que é um mar conhecido como o mar que não afunda. Ele se encontra em Israel e ele possui uma quantidade de sal muito elevada, fazendo com que a água dele seja bastante densa. Isso explica o porquê as pessoas não afundam. Elas têm uma densidade menor do que a do mar e elas flutuam. E agora vamos fazer uma experiência que mostra como isso acontece. Bom, agora nós vamos fazer a experiência que eu falei no vídeo. Vamos colocar aqui, tem 2 copos d'água sem nada, só água mesmo, e um ovo normal, cru. Vamos colocar nesse copo aqui. Pera aí, o ovo
como tá pequeno, mas o ovo afundou aqui. Nesse outro copo, vamos colocar o sal. Para deixar a água densa. Só dar uma mexidinha aqui. Não, esse tá bem. E agora outro ovo cru também. Vamos colocar na água aqui. Bom, pera aí. O ovo tá flutuando aqui, ó. Esse aqui é o ovo. O ovo tá flutuando. Por quê? Por causa da densidade da água. E pra dizer que esse ovo não é troll, não é cozido nem nada aqui, ó. O ovo. O outro também aqui. Não, o outro vai acabar o ovo. Valeu. Bom, galera, para explicar por que o navio flutua ou uma plataforma de petróleo flutua, vamos começar sobre a diferença entre a densidade e a massa específica. A densidade, ela pega todo o volume de um corpo, e a massa específica, ela pega apenas uma parte específica dele. Bom, o navio flutua, pois boa parte do interior de qualquer barco é composta por ar, diferente de um cubo de aço que é totalmente sólido por dentro. E a densidade média de um barco, resultante do conjunto de aço mais ar, é bem mais leve quando comparada à densidade média da água, fazendo com que uma parte muito pequena do barco realmente tenha de afundar antes de ser deslocado todo o seu peso. Bom, agora a pergunta é, como que um barco em alto mar, uma plataforma em alto mar, flutua em meio às ondas? Bom, a estabilidade depende do centro da gravidade do navio ou da plataforma e do centro do empuxo. A força-peso é aplicada no centro de gravidade, que é fixo, e o empuxo é aplicado no centro de empuxo, que é variável. Bom, a posição do centro da gravidade não se altera em relação ao corpo. Já o centro de empuxo do navio ou da plataforma muda de acordo com a forma do volume do líquido deslocado. Já que está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado, o navio é projetado para, em caso de oscilações laterais, retornar à posição inicial. Para isso, seu centro de gravidade fica abaixo do centro de empuxo, de modo que temos uma situação de equilíbrio estável. Se qualquer perturbação fizer o corpo se mover lateralmente, o corpo imerso fica em equilíbrio indiferente. Se qualquer perturbação fizer o corpo se mover lateralmente, ele não retorna à posição de equilíbrio. Veja um exemplo do prego de aço e da prancha de isopor. Apesar de o prego ser menor e mais leve, ele afunda imediatamente na água, enquanto a prancha flutua. Mesmo sendo maior e mais pesada, isso acontece porque a densidade do ferro é maior que a densidade da água, e a densidade do isopor é menor que a da água. Bom, agora vamos para um exemplo disso, onde eu colocarei uma chave e um barco, onde o barco é visivelmente mais pesado que a chave, e a chave afunda e o barco não. Bom, galera, e para a segunda experiência, eu vou mostrar como uma chave afunda e um barco que claramente é mais pesado que a chave boia. Bom, a chave, a gente joga ela na água, a gente bota a chave na água, olha, ela afunda. Já o barco, que é claramente mais pesado, ele flutua. Empurra lá pro fundo ele. Agora vamos pegar essa chave aqui, pra dizer que não é fake, vamos jogar no fundo. Não faz isso, já não fundo a minha chave de casa. Fundo, não tem como filmar, mas foi lá pro fundo. Bem, eu vou falar sobre um tipo de plataforma petrolífera, que seria Tension Leg Platform, ou TLP. É uma unidade tanto de perfuração quanto de produção de petróleo. Esse tipo de plataforma é ancorada por tendões, né, que são fixados no mar. A flutuabilidade do casco faz com que os cabos fiquem tensionados, reduzindo assim o movimento da plataforma. A instalação dessa plataforma é baseada em seu conceito, que já foi dito aqui. Nesse sistema, a força de empuxo na unidade é muito maior do que seu peso. Portanto, a ancoragem vertical consiste na constante tração pressionada pelo empuxo fornecido pelo casco da plataforma.